Pai, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui todos reunidos. Vamos só aqui pedir que o nosso ajustador ilumine a nossa capacidade de percepção para que nós possamos assimilar e elevar a nossa espiritualidade com os ensinamentos de hoje. Então, obrigado, Pai. Bom, bem-vindos todos. Muito bom a gente estar junto aqui outra vez. A gente, a semana passada, completou o documento 149.2. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida, alguma pendência daquele documento. Caso contrário, nós começaremos a leitura de hoje, documento 149.3, e precisamos da ajuda aí de um voluntário. A hostilidade dos líderes religiosos. Não obstante a gente comum haver recebido Jesus e o seu ensinamento, favoravelmente, os líderes religiosos em Jerusalém iam ficando sempre mais alarmados e hostis. Os fariseus obedeciam a uma teologia sistemática e dogmática, já formulada. Jesus era um mestre que ensinou segundo a necessidade da ocasião. Ele não era um instrutor sistemático. Jesus ensinou mais da vida do que da lei, por parábolas. E quando ele empregava uma parábola para ilustrar a sua mensagem, ele se dispunha a utilizar apenas um aspecto da história, com aquele propósito. Muitas ideias erradas envolvendo os ensinamentos de Jesus podem resultar de tentativas de tecer alegorias envolvendo as suas parábolas. Se alguém quiser comentar alguma coisa... Pode continuar. Se precisar, a gente para. Vamos lá. Os líderes religiosos de Jerusalém estavam ficando desvairados quase por causa da conversão recente do jovem Abraão e com a deserção dos 3 espiões que haviam sido batizados por Pedro e que agora estavam junto com os evangelistas nessa segunda viagem de pregações pela Galileia. Os líderes judeus cada vez mais se cegavam pelo medo e o preconceito, e os seus corações encontravam-se endurecidos pela sua rejeição continuada das verdades atraentes do Evangelho do Reino. Quando os homens se fecham ao apelo feito ao Espírito que reside neles, pouco há que se possa fazer para modificar a sua atitude. Quando pela primeira vez Jesus encontrou-se com os evangelistas no acampamento de Betsaida, ele disse ao concluir a sua palestra: vós deveis lembrar-vos de que no corpo e na mente, pela emoção, os homens reagem individualmente. A única coisa em comum ou uniforme que eles possuem é o espírito residente. Embora os espíritos divinos possam variar em determinadas coisas pela natureza e extensão da experiência que têm, eles reagem de um modo uniforme a todos os apelos espirituais. Por intermédio desse espírito e por um apelo a ele, apenas poderá a humanidade alcançar a unidade e a irmandade. E muitos dos líderes dos judeus haviam fechado as portas dos seus corações ao apelo espiritual do Evangelho. E não cessaram de planejar e de conspirar para a destruição do Mestre. Eles estavam convencidos de que Jesus deveria ser detido, condenado e executado, como um transgressor religioso, um violador dos ensinamentos fundamentais da lei sagrada judaica. Obrigado, Ilse. Muito bom. De nada. Eu que agradeço. E então, pessoal, algum comentário para esse texto?
Eu achei interessante, o Henrique, nesse primeiro parágrafo, em que ele fala que muitas ideias erradas envolvendo os ensinamentos de Jesus podem resultar de tentativas de tecer alegorias envolvendo as suas parábolas. Como Jesus não escreveu nada, né? Uhum. Os ensinamentos dele foi passado de boca a boca. Creio que houve algumas deturpações, não sei se posso falar assim, em algumas parábolas, principalmente, por exemplo, aquela da figueira seca, né? Então, Uhum. eu creio que realmente foi uma perda, assim, Jesus não ter deixado nada escrito, na minha opinião. Na minha opinião. Sim, Ilse. É, quando ele veio para cá, ele foi orientado para não deixar nada escrito. Então, ele cumpriu a determinação que lhe havia sido passada, né? Então, o propósito não era realmente de estabelecer dogmas, nem, nem ícones que fossem objeto de adoração. Imagina se tivesse ficado um texto de Jesus, a gente ia estar discutindo se esse texto era verdadeiro ou não, como a gente discute Sim, o manto sagrado lá, que na existe verdade. muitas controvérsias. Que agora já encontraram até E, um prego, né? O prego da cruz. aí fica lá adorando o papelzinho escrito por Jesus, que nem tem certeza que foi por ele mesmo, e em vez de seguir os ensinamentos que Jesus quis nos Verdade. deixar, né? Mas, assim, as parábolas realmente tem umas coisas que a gente fica em dúvida, né? Eu, pelo menos, eu fico em dúvida, né? Acho que todos nós temos dúvidas sobre vários textos, né? Inclusive o das parábolas. E aí cabem muitas interpretações. E a gente tem uma tendência a fazer interpretação puxando a sardinha para um lado que vem segundo a nossa conveniência. Mas também estamos vivendo pela fé, né, Henrique? Também temos isso, né? Nosso planeta, É, né? é Vivemos verdade. pela fé. É. Mas muito obrigado pela leitura e pelo comentário. Eu que agradeço, viu? Oi, Ivanil. Então, o mestre não deixou nada escrito, mas deixou o Espírito da Verdade, e que eu entendo que isso é um registro na nossa consciência humana, né, do ensinamento dele, que pode ser interpretado de acordo com o nosso próprio despertar de consciência, na medida que a gente vai aprofundando a devoção, a fé, e vai seguindo nessa orientação, né, de fazer a vontade do Pai. Eu creio que a cada um e a cada situação, a palavra dele vai se colocando na nossa língua, no nosso entendimento, e a gente vai entendendo todo o processo, né? Eu acho que a gente não. Eu concordo que deveria ter feito escrito, e concordo que se tivesse escrito tinha dado muita guerra e tal, mas eu creio que acho que a intenção dele, dos seres espirituais, era dar-nos a liberdade de interpretar o ensinamento dele na nossa vida prática, né? Tornar isso prático na nossa vida, do nosso jeito, com a nossa livre escolha, e, e isso faz a gente evoluir. Isso dessa forma. Eu ainda não entendi direitinho o que é o Espírito da Verdade. Não chegou o momento de eu me dedicar a essa instrução. Então, mas eu penso que seja esse Espírito da Verdade que desperta dentro de nós quando nós elevamos a nossa fé, nossa devoção. Eu acho que é esse Espírito da Verdade que fala conosco sobre o que devemos fazer e nos aciona para tomar decisões assertivas. Estou errada?
Muito obrigada. Bom, nós temos, na verdade, nós somos envolvidos por diferentes energias espirituais. A primeira fonte espiritual que se aproxima do ser humano é a fonte da ministra divina, que é o Espírito Santo. Então, é a partir daí que a gente começa a ter algum contato com a espiritualidade através dos ajudantes da mente, que é uma emanação da ministra divina. Então, a ministra divina, ela irradia uma energia espiritual que cobre todo o espaço de Nebadon e todos os planetas e seres que nesse universo local estão contidos. Então, essa é uma energia bastante forte que desperta os primeiros interesses espirituais na maioria das pessoas, principalmente com a atuação dos ajudantes da mente. Então, são 7 ajudantes, sendo últimos 2 da adoração e sabedoria, que são os que finalmente nos aproximam bastante de Deus. Pois nós recebemos, quando nós tomamos a nossa primeira decisão moral, por volta de 5 a 6 anos de idade, o ajustador do pensamento. O ajustador do pensamento, diferentemente da ministra divina, ele invade o nosso ser, ele invade a nossa alma, invade a nossa mente. Ele não pede licença, ele chega lá, se instala, não quer saber se você quer que ele esteja ali ou não, ele entra ali e ali fica a partir dali tentando nos guiar para o Pai. Então, a ministra divina, ela tem essa energia como a de uma luz que envolve a todo mundo, que a gente, quando está no meio da luz, a gente percebe que existe essa luz, mas ela não invade o nosso ser. Enquanto que o ajustador do pensamento, que é uma fração do Pai, do paraíso, ele sim invade o nosso ser e nos acompanha, então, a partir daquele momento até o momento que a gente chegue no paraíso ou não, dependendo da nossa vontade. Aí depois nós temos o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade é uma energia espiritual emanada pelo nosso Micael, juntamente com o nosso Pai Celestial. É preciso autorização do Pai para que isso aconteça. Então, essa energia do Espírito da Verdade, ela também se faz presente no nosso entorno, mas o Espírito da Verdade não invade o nosso ser. Diferentemente do Espírito Santo, que está à nossa volta, independente da nossa vontade, e atua sobre nós, independente da nossa vontade, e o ajustador do pensamento, que está dentro de nós, independente da nossa vontade, o Espírito da Verdade nos cerca e está à nossa disposição, mas ele só responde se nós procurarmos por ele. É preciso que tenha fé e que deseje alcançar, então, esse Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, de certa forma, ele perpetua a presença de Jesus em nós. Então, as pessoas que abraçam o Espírito da Verdade, que querem a ajuda do Espírito da Verdade, podem sentir como que se Jesus estivesse presente na vida deles.
dessa pessoa, né? E o propósito do Espírito da Verdade é justamente esse, de nos mostrar o caminho da verdade, nos abraçar e nos confortar. O ajustador do pensamento, ele não nos abraça e não nos conforta. Ele nos propõe desafios para que a gente possa superar e aprender com essas experiências como alcançar a perfeição e fazer a vontade do Pai. Então, são energias espirituais de origem diferente, mas todas elas são energias espirituais poderosas, né? E como se Oi, faz, Henrique, oi. como se invoca o Espírito da Verdade? Acabou de invocar. É só pedir por ele e, e ter a fé de que ele vai ali te abraçar, te confortar, te mostrar o caminho. Mas assim, as pessoas, as pessoas têm a mania de dizer, eu faço a vontade do Pai Universal porque eu já me devotei a Ele, já me entreguei completamente a Ele e digo, faça-se em mim a sua vontade. Então, a vontade tudo que eu faço é a vontade do meu Pai. E não funciona assim. Fazer a vontade do Pai é reconhecer qual é que é a vontade do Pai e nós praticarmos essa vontade por meio das nossas ações, das nossas decisões. Nós não podemos transferir a responsabilidade para o nosso Pai. Ele está ali, disponível e acessível para nós, para nos guiar, para nos orientar, para nos levar até o Pai do Paraíso. Mas o nosso Pai, em nenhum momento, assume a nossa vontade para cumprir a dele. É o contrário. Nós é que temos que abrir mão da nossa vontade para cumprir a vontade do nosso Pai. Então, esse negócio de bater no peito e falar, não, já entreguei a minha vontade para o Pai. Ele faz em mim o que ele quiser, do jeito que ele quiser. Então, eu vou para o céu porque eu já fiz isso. Não, não funciona assim. Jesus, ainda vamos chegar nesse texto mais à frente, Jesus diz que para entrar no reino dos céus, demanda esforço, demanda força de vontade, demanda persistência, demanda coragem. Então, não é uma coisa simples. É como se você quer ser engenheiro ou médico, você tem que ralar de estudar. Você tem, eventualmente, até que investir dinheiro para conseguir fazer isso, trabalhar duro para levantar esse dinheiro. Então, assim, as coisas não acontecem porque a gente entregou, porque a gente diz, não, eu quero ser engenheiro e a partir daqui, então, eu vou ser engenheiro. Pronto, acabou. Então, é assim, para entrar no reino do céu, precisa essa vontade, mas precisa que nós exerçamos uma ação, uma atitude para chegar lá, né? Senão, não vai chegar. Não dá para Tá, se iludir. desculpa a insistência. Então, assim, você falou, basta desejar, pedir e crer que isso está acontecendo, fazer autoobservações, tomar decisões corretas. É isso? Muito obrigada. Sim, é isso. As decisões corretas não é uma coisa tão simples. Boa noite, professor. Por isso que nós estamos aqui neste mundo fazendo um aprendizado. Nós não sabemos a resposta para todas as coisas. Então, a gente busca fazer as coisas de uma maneira correta e, muitas vezes, nós nos equivocamos na interpretação daquilo que nós achamos que é correto. E isso faz parte
do nosso processo de desenvolvimento. Então, assim, nos é permitido errar, porque nós não somos perfeitos. Essa permissão é intrínseca da nossa condição de imperfeição. Então, nós podemos errar, não tem problema nenhum. O que nós não podemos é pecar, é saber aquilo que está errado e deliberadamente praticar aquilo que está errado. Então, é um processo de aprendizado. Em algum momento, nós vamos descobrir que muitas coisas que a gente acha que seria o certo não é. É só olhar a história da humanidade que a gente vai ver um monte de práticas, costumes e hábitos, muitos deles hoje já superados, outros nem tanto, que hoje a gente percebe, nossa, como que alguém poderia pensar que isso era uma coisa certa no passado, como, por exemplo, oferecer o primogênito, matar o primogênito para oferecer a Deus, né? Então, que ideia, né? Mas houve um momento que alguém pensou que deveria ser assim. Então, a gente nem sempre a gente sabe exatamente qual é o caminho certo. O importante não é tanto o que nós estamos fazendo aqui, mas é onde nós queremos chegar e quanto de esforço nós colocamos nisso. Esse é o importante. Bom, me alonguei bastante aqui. Sidney, desculpe, você está esperando aí um tempo para falar. Sem problemas. Que eu achei interessante, que foi no último parágrafo, quando ele está falando do nosso ajustador do pensamento, né, o espírito residente. Isso. Veja o poder do nosso espírito residente. Basta um apelo a ele. Basta um apelo a ele. Apenas um apelo. Que a humanidade alcança a unidade e a irmandade. Só isso. Exatamente. Se tem uma coisa que pode nos unir, trazer unidade para a humanidade, e a unidade não é pensar do mesmo jeito, não é fazer não é fazer as coisas da mesma forma. A unidade é ter o mesmo propósito, o mesmo desejo de alcançar o nosso Pai, o mesmo desejo de alcançar a perfeição. Então, quando a gente tem esse propósito e a gente, então, se deixa guiar pelo Espírito do nosso Pai, e aqui, de novo, eu tenho que insistir, não basta você dizer que, não, eu permito que o meu Pai me guie. Você tem que tentar ouvir a voz dele e seguir, praticar, pedir orientação, pedir guiamento, para poder fazer a vontade do nosso Pai. Então, essa determinação de cumprir a vontade do nosso Pai que é o ponto de união, o desejo de todos nós alcançarmos o Pai Celestial. Porque quando a gente faz isso, a gente tem um propósito, uma meta comum. E ao fazer isso, naturalmente, todos nós vamos nos desenvolver na direção do nosso Pai até alcançarmos a perfeição. Então, quando a gente tem esse propósito, existe uma tendência natural a praticar a regra de ouro, por exemplo, reconhecer a nossa filiação e a irmandade dos homens. Então, por isso que ter essa unidade em torno desse propósito de alcançar o Pai é a única maneira da gente alcançar a evolução espiritual no nosso planeta e chegar num nível onde todos nós sejamos verdadeiramente irmãos. Os reveladores em diferentes passagens do livro de Urântia, eles falam muito
da era de luz e vida, que nós deveríamos, em algum momento, chegar a essa era de luz e vida, que quando isso acontecer, significa que sim, nós somos uma verdadeira irmandade, filhos do mesmo Pai e comungando os mesmos propósitos. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo esse caminho, a gente, então, se aproxima cada vez mais uns dos outros, e o livro até fala, os livros não falam nada, os reveladores nos dizem que, em algum momento, no futuro, nós não vamos ter mais fronteiras de países, de estado, não vamos ter divisão de raças, não vamos ter governos de países, será um governo único, universal. Então, assim, a coisa deveria convergir para que todos nós tivéssemos um único governo, um único idioma, uma mesma religião, as mesmas crenças, enfim, esse é o caminho. Bom, vamos lá. Ilse, diga lá. Não, Henrique, acho que você já respondeu mais Tá uma bom. vez. Era essa questão de como saber que estamos fazendo a vontade do Pai. Mas você falou uma coisa muito importante, além de dar o caminho também, que não é o que a gente faz porque somos falhos mesmo, somos seres imperfeitos, mas a nossa vontade é que conta, né? A vontade, o objetivo de chegar até lá. Então, eu achei muito interessante isso que você falou. É isso mesmo. Assim, muitas vezes nós somos, a gente não presta atenção, mas nós somos colocados à prova diariamente no exercício de fazer a vontade do nosso Pai. Então, cada vez que nós saímos do nosso casulo, da nossa caverna, onde nós nos escondemos, nós somos colocados à prova o tempo todo. Você pega o carro, sai no trânsito, está sendo testado ali o tempo todo para ver a sua paciência, o amor pelos seus irmãos, o cuidado com seus irmãos e tudo mais. Encontra com alguém no elevador, está sendo testado ali. Você fala bom dia, boa tarde, cumprimenta, como é que vai, tenha um bom dia, não tenha, o que você faz, o que não faz. Então, assim, essa empatia com as pessoas é o início do reconhecimento da irmandade. A gente, quando está sozinho, orando, a gente sente um amor pela humanidade impressionante. Todos nós gostaríamos de só fazer o bem e de não fazer nada errado. Por que que quando nós saímos de casa e não estamos orando, a gente se deixa levar pelas emoções e faz um monte de coisa errada, um monte de bobagem? Isso acontece porque nessas situações nós não estamos conectados com Deus. Então, eu, por exemplo, peço para o meu ajustador do pensamento e todos os anjos, o Micael, Espírito da Verdade, todo mundo, me manter sempre ligado a Deus. Sempre com a ideia de que o Pai está presente em mim e que está presente em todos os seres semelhantes, em todos os mortais daqui de Urântia, e que todos eles são meus irmãos. Então, pode prestar atenção, quando você está ligado espiritualmente ao seu Pai, você é incapaz de fazer coisas erradas. Você presta atenção nas pessoas, abraça as pessoas, tem uma empatia por elas e tem um carinho grande por elas. E esse, na verdade, é o segredo. Nós ficamos muito tempo
muito pouco tempo conectados com o nosso Pai. E esse é um exercício diário, né, da gente todos os dias praticar isso. E cada momento que você se lembrar disso daí, você fazer, então, esse empenho de agradecer o Pai, estar junto com ele e pedir, olha, me mantenha conectado aqui. É claro que ele está lá sempre disponível, né? Nós é que temos que ter sempre essa presença dele viva dentro de nós e não nos afastarmos disso daí. Mas percebam, quando a gente está ligado em oração e em comunhão com o nosso Pai, a gente é incapaz de fazer qualquer coisa errada contra os nossos irmãos, né? É um exercício que, praticando, a gente descobre isso. E não adianta pensar que vai ficar o tempo todo conectado, porque também não fica. Sempre tem aquele momento de distração, né? Anyway, vamos lá. Franklin. É, excelente sua dissertação aí. Dá para entender muito bem. Dá para também a gente se aprimorar com esse tipo de autoconhecimento, ¿no? Que permite compreender como é que realmente funciona esta questão do ajustador do pensamento, o Espírito Santo e o Espírito da verdade. Eu sempre fui atraído, primeiro fui atraído pela personalidade de Jesus quando eu era pequenininho. Ia à igreja aí com minha vovó e assistia a uns filmes, né, em que sentia uma atração muito grande por Jesus, pela personalidade dele, né? A maneira de ser nos filmes. E também deparar o padre. Minha vovó era católica. Toda a minha família. O único que não é católico sou eu, de minha família. Mas aconteceu exatamente isso. Que depois eu fui adolescente, já comecei a me mostrar adverso às religiões e procurei a verdade. Na procura da verdade, procurei a verdade científica, que me parecia que era a mais real. Mas depois percebi que não era a mais real, a científica. Então aí procurei a verdade filosófica. E aí andei por todos esses campos filosóficos que apareciam na minha frente. E fui procurando sempre a verdade. Ou seja, o que mais influenciou na minha vida, o espírito da verdade. Porque tinha essa relação, essas referências, não? Desses gurus, desses sábios, desses profetas. E o próprio Jesus como referência. Mas não me apeguei a nada disso, a nenhuma religião, absolutamente a nada. Até que chegou um momento em que eu vi que só a verdade me atraía e cheguei. Depois de caminhar muito procurando a verdade, de repente, praticamente já me tinha esquecido de Jesus, encontro Jesus no curso em milagres. E aí me impressionou muito. Aí me impressionou muito este Jesus, esse novo Jesus que me surgiu na minha frente como verdade. E aí vi que o mundo é uma ilusão. E aí compreendi a ilusão do mundo e compreendi a ilusão, inclusive, do meu próprio corpo, não? Porque depois encontrei, primeiro foi o curso de milagres, depois apareceu na minha vida o livro Durante. E aí encontrei a verdade no livro Durante, me impressionou muito. No curso de milagre encontrei autoconhecimento e no livro Durante encontrei o conhecimento que eu tanto queria, que harmonize minhas emoções, minha mente, meus sentimentos e meus relacionamentos. E o livro Durante é o que me ajudou nisto. Então, a verdade é libertadora, realmente é libertadora. Então, quando se procura a verdade, você começa a compreender. Eu comecei aí depois, com o livro Durante, ajudado pelo livro Durante, comecei a compreender esta questão do Espírito Santo, da mente. E esta questão também do ajustador do pensamento. E aí, então, começou todo esse processo de querer entregar minha vontade a Deus.
E é nisso que eu estou até agora e já estou mais consciente de que é isto, afinal de contas. Como é que eu quero que se faça a vontade de Deus e a cada momento eu tenho que decidir comer, tomar banho, conversar, trabalhar. E essa é minha vontade ou a de Deus? Até que eu começo já a afinar. É possível afinar a vontade da gente, do eu, com a vontade do ajustador do pensamento. Já percebi que é possível. Desde que a gente esteja com ele sintonizado em cada instante. A cada instante essa sintonia é possível. Porque a gente, eu peço, oh, me ajuda, já pedi tanto, me esclarece, me dá sabedoria, me dá luz, mas isso está no futuro, eu preciso a luz e a sabedoria aqui e agora, porque o ajustador do pensamento, ele está na eternidade, ele não está no tempo. Na mente está no tempo, não? Mas a procura também está no tempo, mas o ajustador está aqui e agora. Então, entrar em sintonia com o ajustador do pensamento é ficar no aqui e agora. Então, eu digo, mas como que eu sinto que meu ajustador do pensamento está fazendo sua vontade? Só quando eu estou de bem com a vida, com meu semelhante, quando eu sou amoroso, quando eu sou gentil, quando eu sou compreensivo, quando eu sou tolerante, é porque estou com o meu ajustador do pensamento. Porque o amor é Deus. A verdade que a gente procura é Deus. E a alegria que a gente consegue, que é o mais difícil de conseguir nesse mundo, não? A alegria de viver, de perceber a beleza na sua verdadeira índole. Então, essa alegria é que é o mais difícil, não? Esse consentimento harmonioso interior é que é o mais difícil. Mas isso eu queria agregar como uma experiência minha, não? Que talvez a gente consiga chamar a atenção também a experiência dos outros, como você com sua maneira de falar e de conversar e de explicar, aumenta minha consciência, aumenta a possibilidade de maior aproximação para a verdade. Não? E a verdade minha agora está sendo Jesus. Então, Jesus, mas como é que eu consigo uma outra verdade simbólica para procurar? O livro Durante é verdade? É verdade. Tem verdade o curso de milagres? Tem verdade. Mas isto é para uma elite praticamente, não? Porque o livro Durante, até agora, eu pensei que ia estourar. Até agora, poucas pessoas aqui no Brasil, um grupo pequeno, não? Que está aí muito integrado com isto, mas me parece que existe uma necessidade religiosa de expressar este símbolo da verdade que é Jesus. E nisso que eu estou, não? Convidando as pessoas, vamos a votar em Jesus para que seja nosso presidente por nosso livre-arbítrio, independente de que Jesus diga sim ou não. Mas meu livre-arbítrio me diz, vamos confirmar esta verdade, porque é o símbolo da verdade que está fora de nós, porque a verdade não está dentro. Nós temos que trabalhar para que essa verdade se manifeste mais apropriadamente em nossas vidas. E uma maneira de contaminar, digamos, não diria contaminar, e se de evangelizar esse povo que está tão distante de conhecimentos assim profundos, mas que na sua simplicidade tem sabedoria. O povo brasileiro, eu tenho conversando com pessoas muito simples, analfabetas inclusive, percebo uma sabedoria, não? Que é só trabalhar essa sabedoria para que exista um despertar que nos permita não esperar séculos para chegar à luz e vida. O início de luz e vida vai acontecer quando a nação brasileira comece a confirmar que Jesus é a verdade. E daí se expande para o mundo todo. Então, é nesse trabalho que eu estou achando que é a vontade do Supremo. Não? Já o Supremo que está em todos nós. Então, me uno, nos unimos, as pessoas que estão mais próximas dessa vontade do Supremo, que está na experiência, o ajustador ainda é absoluto. Não está na experiência assim como nós.
Ele está na experiência junto conosco, mas aqui agora. Por isso é que ele parece que não se importa, não importa que eu peça para o ajustador, faz isto, me ajuda, Deus, me ajuda nisto. Porque ele sabe tudo. Não? Eu preciso saber só as leis que regem o universo, já isso já me ajuda bastante. Mas é aqui agora que estou com Deus, não posso estar amanhã nem ontem. Então é isso só que eu tenho para falar. Muito obrigado. Obrigado, viu, Frank? Olha, você falou de várias coisas aí. Na verdade, eu nem consigo, nesse momento aqui, recuperar todas elas na minha memória. Mas está muito bom, muito obrigado. Oi, Daniela. Eu só queria compartilhar aqui meu pensamento que veio agora, que aí tudo que todo mundo falou, só me veio uma frase que ela existe no tapete da casa do... Existia, né? Do Jung. E ele diz assim, tipo, seja bem-vindo aqui... gente, eu não sei falar com as palavras precisas, mas é tipo dizendo assim, que Deus, sendo invocado ou não, ele está sempre presente. Eu acho que, em síntese, tudo que todo mundo falou se resume a isso. E muitas vezes, quando a gente pede, pelo menos muitas vezes, eu estou falando de mim, né? Quando eu peço orientação do Espírito da Verdade, ou quando eu peço orientação para o meu ajustador do pensamento, eu ainda me percebo, ainda me pego, tipo, levantando os olhos assim para o céu. Eu sempre erro ainda meus olhos para o céu. E quando eu levanto a cabeça, aí me cai a ficha. Eu disse, meu Deus, eu ainda não me incorporei, eu ainda não tô assim, realmente convencida de que está em mim. Eu ainda estou olhando para o céu, por mais que eu fale, que eu diga coisas lindas, que eu fale, olha que lindo, mas no fundo, no meu inconsciente, ainda está lá esta programação. E aí, durante a semana, estava falando da Mota, e tinha um preceito lá que falava, acabaram lendo aí aquelas inevitabilidades, né? E aí tinha um trecho que falava que a alegria, que o Franklin levantou a questão, falou assim, a coisa mais difícil que a gente, né, tem assim na vida é sentir essa alegria. E aí ficou muito marcado para mim assim o que eu já tinha absorvido nos grupos de leituras anteriores e com essas palavras do seu Franklin agora. Porque assim, diz que a alegria está baseada nos eventos do passado. E na verdade, a gente tem muita coisa do nosso passado para ressignificar, que é uma coisa que o livro de Urântia traz muito. A importância de ressignificar os acontecimentos, né? Para a gente poder ter uma mente nova. E Jesus falava muito assim, falou na Bíblia e falou também aí no livro de Urântia, em algum momento, de renascer, nascer de novo, nascer do Espírito. E para mim, sinceramente, faz assim todo esse link aí com ressignificar o passado. Com aquele momento que a gente era criancinha e pediu um chocolate para o coleguinha e o coleguinha não deu e você chorou e se sentiu rejeitado. Então, volta lá naquele momento, revive a cena e ressignifica. Revive você ganhando o chocolate ao invés de ter sido rejeitado. É só um exemplo de como ressignificar para mudar, né? Para ter uma mente nova, para nascer de novo. Que eu acho que a gente fica buscando muita coisa assim, mas atrapalha pelo fato de não conseguir sentir alegria, porque aqui todo mundo vai sofrer, tem as coisas que são ruins mesmo, e vão acontecer, acontece comigo e com todo mundo aqui vai passar por momentos bem desafiadores, e é isso, mas sem ressignificar não tem como nascer do espírito, não tem como ter uma mente nova, e quando chega na parte da mente também, cai muito nessa tecla aí, entendeu, de mente. Quanto mais a pessoa tem a mente, a abertura para ter uma mente divinizada, melhor. Mas não tem como ter uma mente divinizada se você não ressignifica o seu passado. Porque eu acho que é fundamental isso daí
para quem busca esse caminho que a gente está buscando. Eu sei que tem várias maneiras de se chegar a Deus, mas eu acho que, para mim, o importante uma base é ressignificar o passado para eu poder sentir alegria, para eu poder ter um antídoto para toda essa loucura, para todas essas coisas que eu vivo no dia a dia, que são coisas bobas e que são coisas grandiosas também. Era isso que eu queria compartilhar. Você está fechado. Você está fechado. Muito obrigado, Daniel. Como Jesus disse, ou como os reveladores nos falam, o importante não é o que você faz, não é onde você chegou. O importante é onde você quer chegar e o que você está fazendo para chegar lá. Então, o nosso olhar tem que ser para o futuro, sempre, buscando a presença de Deus em nós e cumprir a vontade dele, né? Então, nossos erros, nossos pecados, se nós nos arrependemos, já foram perdoados. Aliás, antes mesmo da gente pedir. Então, a nossa preocupação tem que ser essa, né? De onde eu vou chegar e o que eu estou fazendo para chegar lá. Mas muito bem. Alguém mais quer falar alguma coisa? Oi, Egli. Eu gostaria, assim, de ressaltar uma frase aí do livro, né, do texto que a gente acabou de ler, sobre o medo e o preconceito. Eles cegam a gente enxergar a realidade crística, né? A realidade interna do amor, da bondade, e que endurece o coração e acho que impede da gente fazer essa conexão com o nosso ajustador do pensamento, né? Então, assim, só ressaltar o que me chamou atenção, né, é bem no comecinho ali, acho que quando ele fala assim, os judeus que estavam, quando os líderes cegaram, aí mesmo, os líderes judeus, isso, cada vez, não estava, aí um pouquinho mais para baixo, isso, desce um pouquinho só, aí, um pouquinho antes desse amarelinho aí, os líderes judeus cada vez mais se cegavam pelo medo e o preconceito, e os seus corações encontravam-se endurecidos pela rejeição continuada das verdades atraentes do Evangelho do Reino. Quando os homens se fecham ao apelo feito ao Espírito que reside neles, pouco há que se possa fazer para modificar a sua atitude. Então, assim, é só uma chamada de atenção, né? O preconceito que muitas vezes a gente tem e lida com as coisas, e o medo também veda bastante essa situação de rejeitar o que a gente que às vezes está tão próximo da gente e perde esse contato. Muito legal. Para um pouquinho essa ideia. Obrigada. Muito obrigado. Se você não se desenvolve espiritualmente, se fecha para o guiamento do Espírito, você cada vez mais vai se tornando uma coisa irreal, vai se afastando do Pai. Então, é natural que, quando a gente fecha os olhos para o guiamento do Espírito, as coisas boas não vão acontecer como deveriam. Eu falei agora há pouco sobre a necessidade de se esforçar, de se empenhar, de buscar aprender, de buscar fazer, de buscar comunhão com o Pai, de orar, de fazer adoração, de buscar um crescimento espiritual. Isso demanda trabalho, né?
tem que ter um esforço para a gente chegar lá. Nem sempre a gente consegue ter essa retidão, mas é só olhar para a vida de Jesus para ver o esforço que ele teve que fazer, né? Porque muito cedo já teve que assumir uma família gigante, cuidar dessa família, alimentar a família, treinar a família, e aí achar uma moça bonita interessada para casar com ele, com um pai podre de rico, que ia dar todo o dinheiro que ele ia precisar, podia fazer o golpe do baú na boa, e ele consciente de que não era esse o caminho, senão eu sinto muito, eu tenho que cuidar da minha família, eu não posso constituir uma nova família. Pois foi oferecido para ele o poder de ser um instrutor num templo novo que ia ser construído, ele também rejeitou. E assim foi. Então, Jesus não se deixou vender pelas facilidades da vida. Essa retidão dele, essa lucidez de perseguir esse destino de eternidade, de fazer a vontade do Pai, sempre esteve presente dentro dele. Em nenhum momento se deixou trair por essas vontades humanas que poderiam fazer com que ele desviasse do seu caminho. Então, foi fácil para ele? É claro que não. Mas ele conseguia superar isso com muita facilidade, com muita naturalidade. Por quê? Ele sabia o que esperava por ele ali na frente, quando ele, então, tivesse que abandonar o nosso planeta e alcançar o Pai Celestial, né? Então, essa certeza é que dava a Jesus o conforto de enfrentar todos os desafios e se manter nessa retidão. E não é fácil, é muito, muito difícil a gente não ceder ao nosso ego e não nos entregar a coisas segundo as nossas conveniências, né? Todos nós temos um ponto fraco aí, muitas vezes difícil de ser trabalhado. Muito bem. Se ninguém mais quiser fazer um comentário sobre isso, nós vamos prosseguir aqui com a nossa leitura. E agora nós, então, precisamos de um outro voluntário ou voluntária para continuar aqui a nossa leitura, né? Oi, Lúcia. Oi, Balma. Eu queria fazer uma observação. O título do texto é A Hostilidade dos Líderes Religiosos, né? Então, a gente percebe aqui um movimento que já marcou a história da humanidade por diversas vezes, né? Nós temos aí os líderes da religião institucional da época, né, arquitetando a morte de Jesus e procurando, de todas as formas, executar, como executaram, a oportunidade da crucificação, a condenação à crucificação. Esse mesmo comportamento, as religiões institucionais de diferentes culturas fizeram a mesma coisa, né? Eu estava lendo um dia desse sobre a intervenção do Akhenaten na civilização egípcia. Ele rompeu com aquele grupo religioso que tinha mais de 100 deuses e criou um Deus único, né? Que era simbolizado para eles pelo Sol. E criou uma cidade exclusiva para essa nova proposta religiosa. E os religiosos negados com a propositura do imperador dizimaram praticamente todo o palácio, né? Foram todos
a maioria, o próprio Akhenaton demorou muito pouco no poder e foi destruído esse movimento pelos religiosos atuais. Aqui não tem só o prejuízo do ponto de vista do sectarismo da religião apegada à lei, como ele está dizendo aqui no texto, mas também pela questão financeira. Imagina uma proposta de paz para o mundo, a consequência econômica que estaria envolvida e modificando todo o sistema financeiro, toda a fórmula de interagir das nações, as próprias nações deixariam de existir, quer dizer, toda a estrutura política será completamente alterada. Eu, sinceramente, acho que a divulgação ao longo dos séculos do livro de Urântia e a proporção que esse movimento vai criar, densidade e o sentimento de prejuízo, como eles tiveram agora com a participação de Jesus, certamente vai haver uma reação muito discutível. Eu acho que a religião institucional não vai chegar e entregar essa coisa assim de uma forma tão pacífica, não. Hoje, os momentos são outros, né? Há uma evolução da sociedade, a questão da democracia. Né? Isso são movimentos que, embora esteja na ambiência política, mas é um crescimento humano, né? E que isso favorece a que essas novas ideias possam, de alguma forma, favorecer a evolução humana e da sociedade de um modo geral. Mas, mesmo assim, eu acho que é um impacto muito grande do livro, o livro de Urântia e o seu conteúdo, e a proposta da sobrevivência humana e da eternização humana, vai causar. Eu sinceramente acho isso. Como a divulgação vai devagarinho, vai cada vez se ampliando mais, pelo esforço de tantas irmãos e irmãs aí mundo afora, certamente nós vamos chegar a um momento de uma reação mais, eu imagino, de duas formas. Ou a reação consciente de procurar abafar essa voz, ou a própria corrupção da ideia do livro de Urântia, como aconteceu com a proposta do Evangelho de Jesus, com a contribuição do próprio Paulo e de Pedro, também se distorceram, geraram uma estrutura de uma religião institucional profundamente poderosa, enraizada, né, pela sociedade inteira, e também um empecilho muito, muito grande para o ser humano que, individualmente, como deve ser, procure a sua sobrevivência, tendendo ao apelo do seu ajustador interior. Mais ou menos isso que eu queria falar. Obrigado, Valma. Algum outro comentário? Ok. Então, nós vamos prosseguir aqui. Vamos ver quem é que vai se voluntariar para falar do item 4 aqui, né? Então, vamos lá, pessoal. Posso ler? Então, vai. Desenrolar da campanha da pregação. Pouco trabalho público Jesus fez nessa viagem de pregações, mas dirigiu muitas classes noturnas de instrução, com os crentes na maior parte das cidades e aldeias onde teve a oportunidade de estar acompanhado de Tiago e João. Numa dessas sessões noturnas, um dos evangelistas mais jovens fez a Jesus uma pergunta sobre a ira, e o mestre respondendo disse, entre outras coisas, a ira é uma manifestação material que de um modo geral, representa a medida do fracasso da natureza espiritual
de conquistar a um tempo o controle das naturezas intelectual e física. A ira indica a vossa falta de amor fraterno tolerante, somada à vossa falta de autorrespeito e autocontrole. A ira exaure a saúde, degrada a mente e limita a atuação do espírito que instrui a alma do homem. Não lestes das Escrituras que a raiva mata o homem tolo e que o homem dilacera-se na própria cólera? Que aquele que tem a raiva lenta é de grande compreensão, ao passo que aquele que se irrita rapidamente exalta a loucura? Vós todos sabeis como uma resposta suave afasta a cólera, e como palavras pesadas estimulam a raiva. A prudência protela a cólera, enquanto aquele que não tem controle algum sobre o seu próprio ego é como uma cidade sem defesa e sem muros. A ira é cruel e a raiva é ultrajante. Os homens irados põem fogo na discussão, enquanto os furiosos multiplicam as suas transgressões. Não sejais apressados em espírito, pois a ira repousa no seio dos tolos. Antes de terminar, Jesus ainda disse: deixa o teu coração ser dominado pelo amor, para que o teu espírito guia tenha pouco trabalho em libertar-te da tendência de dar vazão àquelas explosões de fúria animal que são incompatíveis com a posição de filiação divina. Nessa mesma ocasião, o mestre falou ao grupo sobre quão desejável é ter um caráter bem equilibrado. Reconheceu que é necessário a maioria dos homens devotar-se à maestria de alguma vocação, mas deplorava toda tendência à superespecialização, que torna a mente pouco aberta e circunscrita às atividades de ganhar a vida. Chamou atenção para o fato de que qualquer virtude, se levada ao extremo, pode transformar-se em vício. Jesus sempre aconselhava a temperança e ensinava uma coerência, o ajustamento equilibrado aos problemas da vida. Destacou que um excesso de compaixão e de piedade pode degenerar-se em uma instabilidade emocional séria, que o entusiasmo pode conduzir ao fanatismo. Discorreu sobre um dos antigos colaboradores deles, a quem a própria imaginação tinha levado a empreendimentos visionários e impraticáveis. Ao mesmo tempo, preveniu a todos contra os perigos do embotamento na mediocridade superconservadora. E então Jesus discursou sobre os perigos da coragem e da fé, e como estas, algumas vezes, levam almas pouco prudentes até a temeridade e a presunção. E também mostrou como a prudência e a discrição, quando levadas até longe demais, chegam até a covardia e ao fracasso. Exortou os seus ouvintes a um esforço pela originalidade, evitando ao mesmo tempo toda a tendência à excentricidade. Ele defendeu a compaixão sem sentimentalismo, a piedade sem santimônia, e ensinou uma reverência liberta de temores e de superstição. Não era tanto que Jesus ensinava sobre o caráter equilibrado que impressionava aqueles que se ligaram a ele. Era mais o fato de a sua própria vida ser um exemplo bastante eloquente do seu ensinamento. Ele viveu em meio a uma tensão extenuante e em meio ao tumulto, mas nunca se deixou inquietar. Os seus inimigos armavam ciladas contínuas para ele, mas nunca se deixou apanhar. Os sábios e os instruídos tentaram fazê-lo tropeçar, mas ele não caiu. Buscaram confundi-lo com o debate, mas as suas respostas eram sempre esclarecedoras, condignas e definitivas.
Quando era interrompido nas suas palestras com um excesso de perguntas, as suas respostas eram sempre relevantes e conclusivas. Nunca ocorreu a táticas ignóbeis ao enfrentar a pressão contínua dos seus adversários, que não hesitavam em empregar toda sorte de modos falsos, injustos e iníquos para atacá-lo. Ainda que seja verdade que muitos homens e mulheres devam aplicar-se assiduamente em alguma busca definida de uma vocação para o sustento próprio, contudo, é inteiramente desejável que os seres humanos cultivem uma gama ampla de conhecimentos culturais sobre a vida como é vivida na Terra. As pessoas verdadeiramente instruídas não se satisfazem se permanecerem na ignorância sobre as vidas e sobre os feitos de seus semelhantes. Obrigada. Muito obrigado, Lilian. Diga, Daniela. Sobre aquele trecho que estava marcado de amarelo, né? Que ele fala, vocês não percebem como palavras amáveis. Eu não sei falar aqui direito, mas falando da importância de... Cadê? Então, os homens irados na discussão. Peraí, cadê? Eu não estou achando, eu acho que foi o que eu entendi aqui que eu quero falar, assim, mas enfim, eu era uma pessoa que eu tinha muita ira. Toda vez que alguém era aquela pessoa, ela não leva desaforo para casa, e eu sempre estava envolvida em confusões, principalmente familiares. E a minha avó sempre me dava um conselho, os avós são sempre muito sábios, né? Ela dizia assim, minha filha, quando um não quer, dois não brigam. Quando o seu pai for discutir com você, que ele estiver falando, mesmo que você se ache certa, fique calada, não sei o que mais lá. E aí se passaram muitos anos e eu vivia em conflito com meu pai, né? Eu era rebelde, eu era muito rebelde. Aí um dia eu estava dirigindo e eu estava errada no trânsito. Eu fui tirar o carro, estava parado, e vi uma mulher, e estava ouvindo fumar, eu não sabia que era uma mulher. Aí eu só sei que ela ia batendo em mim. E assim, me bateu um senso, assim, uma coisa, eu ia partir para cima dela também. Ela parou do meu lado, ela baixou o vidro, tu tá louca? Ela já ia me xingar, falar um monte de coisa. Eu falei assim, ô mulher, me perdoa, eu tô errada. E a boca dela fechou, assim, ela ia me xingar de tudo quanto era nome, aquilo ia ser uma confusão horrível. Que eu também ia revidar, né? Mas depois que eu experimentei isso, que eu vi a mulher se desarmando, porque eu fui gentil com ela, eu disse, ô mulher, me perdoa. Sabe, assim, eu não optei pela ira, pela primeira vez na minha vida. Gente, depois daquilo, pronto. Aí, toda vez que eu me vejo em conflito, que a ira, que a raiva está envolvida, eu faço essa técnica. Ou eu fico em silêncio, ou eu falo alguma coisa muito amorosa. Olha, a pessoa quebra as pernas, de qualquer pessoa. A pessoa não tem mais nem pique, a pessoa fica sem entender. E, assim, é muito verdadeiro essa questão de falar, procurar mesmo, assim, ao máximo, se esforçar ao máximo para ter uma resposta, uma reação amorosa diante de uma situação que envolve ira, raiva, essas coisas que tiram a gente do foco principal da nossa vida. Muito obrigado, Daniela. Que bom que você conquistou essa mestria. Então, algum outro comentário aí, pessoal? Diga, Franklin. Não, essa questão da raiva é uma coisa muito interessante, porque já fui muito, assim como a Daniela também, eu já fui muito rabugento, não? E fui me corrigindo aos pouquinhos, e agora realmente já sou muito tolerante. Mas a gente procura, não? Quando tem tantos defeitos. Então, por exemplo, na vida de Jesus, a gente procura um defeito de Jesus, não? E procurando, a gente encontra alguma coisinha, né, que venha assim a te conformar um pouco com seus próprios defeitos, não? Se Jesus
se indignó cuando él expulsó los mercadores del templo, de una manera así bien indignada mesmo, ¿no? Sin violencia, así como lo relata la Biblia, mas fue de una manera así bastante marcante ese tipo de expulsar los mercadores del templo. Y también ahí cuando él se refiere, por ejemplo, a ese amigo, ese irmão dele, complicado, yo acredito que está se refiriendo a ese antecesor dele que era muito afim com ele, está se referindo a João Batista. Porque João Batista era violento, muito agressivo, não? E essa agressividade lhe custou, assim, uma reação que levou ele à prisão. Talvez podia ter evitado isso, não? Agora, como que João Batista poderia dizer, assim como Daniela, me perdoe, não? Me perdoe pelo que eu falei, que eu exagerei. Então, aí que está. O perdão, a Daniela perdoa quando ela diz, não, me desculpe, me perdoe, e não reage. Então, isso é uma coisa que eu também aprendi, e ajuda muito, realmente ajuda bastante. Mas é isso só, queria agregar esse tantinho aí. Obrigado, Franklin. Mais alguém? Tá bom. Então, continuamos aqui. Então, eu tenho uma pergunta, né? Porque, assim, que nós temos que aprender identificando, né? O que é certo, o que é errado. Então, a gente aprende pelas tribulações, assim o livro diz, né? Pelo diferente. Então, nós vamos aprender o amor através de algo que nos desagrada, então a gente vai ver que aquilo não é amor e a gente vai tentar fazer diferente. Que o Espírito, então, nos guia nesse sentido. E a gente tem o livre-arbítrio de escolher ou não. Mas eu pergunto, por exemplo, a ira, né? Como que nós vamos identificar a ira se a gente não vê alguém irado? E essa pessoa que está irada, né? Ela teria que ter esses momentos de ira também, e a gente aprende com ela, ou a gente mesmo, porque é muito difícil a gente alguma pessoa não ter um momento de ira, de raiva ou de indignação mais veemente, vamos dizer assim, né? Em algum momento. Então, tem que ter esses momentos, né? Não sei se tem que ter, porque Jesus não tinha esses momentos, ele teve aquele momento ali no templo, porque ele não suportou ver aquele comércio dentro da casa do pai dele, né? Mas eu acho que sim, se a gente conseguir controlar isso, é melhor, né? Não... porque se não tiver o momento do contraditório, vamos dizer assim, você nunca vai saber. Você nunca vai saber o que é a ira. Né? Então, mas vamos pensar assim, né? É que nós chegamos já no paraíso. Você acha que lá tem ira? Não, lá não tem, mas é que como a gente vem daqui, como a gente parte aqui, né, desse nível, vamos dizer assim, mais baixo, então nós temos essa experiência. Sim, nós temos essa experiência, né? Lília, eu concordo com isso. Mas essa experiência denota o nosso fracasso no desenvolvimento espiritual, né? Que é o que está lá no início do texto, né? Quando eles falam lá que... vamos achar aqui. A ira é uma manifestação material que, de um modo geral, representa a medida do fracasso na natureza espiritual de conquistar, a um tempo, o controle das naturezas intelectual e física. Então,
Qual é que é o equilíbrio da personalidade? O equilíbrio é justamente submeter a energia física ao controle da energia mental, e é que esta energia mental seja coordenada pelo espírito. Então, quando você fica irado, você deixou que uma energia física dominasse o seu ser. Uma reação movida pelas emoções. Então, tudo bem, ninguém vai para o inferno, por assim dizer, porque ficou irado, né? Mas é uma demonstração de que houve um fracasso, não está evoluindo no sentido espiritual. É verdade, todos nós ficamos irados algumas vezes. Mas esse aqui é o desafio, né? Conseguir a mestria de que isso não aconteça. E acho que a única maneira da gente conseguir isso é quando verdadeiramente nós nos deixamos conduzir pelo Espírito. Né? De falar, olha, então aqui eu vou... o Espírito não fica irado. Enfim, vamos lá. Diga lá, Daniela. Então, sobre o que a Lilian falou, eu penso assim, realmente, para mim, como eu citei antes, eu sentia muito ataques de ira. Então, assim, o que eu fiz? Eu fui para o campo da medicina chinesa, porque eu me sentia muito fracassada nesse quesito. E quando fala ali, a ira é uma coisa material, no ponto de vista da medicina chinesa, ela afeta os órgãos ou vísceras. Então, assim, o próprio corpo tem a necessidade de expressar, de tirar aquela emoção. E, às vezes, é através de ira. Mas existem várias formas a gente buscar evoluir nessa questão. Eu fui para a acupuntura, eu me autoacupunturo quando eu percebo que eu estou com minhas emoções bagunçadas e tudo mais. No meu caso, a ira com a acupuntura, né, voltada para esse meu estado emocional, ela me deu uma liberdade material, física, de liberação física mesmo, porque acumula nos órgãos, nas vísceras. Isso as emoções, elas existem por um motivo, e a gente tem que experimentar. Não pode ficar lá, criar esse vício. Então, eu fui buscar evoluir nisso, né? E quando eu fui buscar, porque, como eu falei, existem várias formas. Tem gente que se liberta de ira indo para o meio do mato e dando um grito. Eu já fui para um retiro só de mulheres, que a mulher chegava no meio do mato, conduzia a gente numa trilha e dizia, pronto, gente, agora vocês podem gritar o tanto que vocês quiserem. E era uma maneira de você botar para fora. Teve um outro momento lá que a gente estava fazendo yoga, 6 horas da manhã. E o professor disse assim, gente, agora quem quiser se manifestar do jeito que você quiser, porque tem as couraças, tem coisas materiais que a gente tem que dar um jeitinho de... Sim, Daniela, tudo que a gente fizer para melhorar a nossa saúde é válido. Quem quer fazer psicoterapia, psicanálise, quer fazer tratamento com acupuntura, seja lá o que for, meditação, tudo isso é válido, tudo bem. Mas o que nós estamos falando aqui é de deixar que você seja controlado pelo espírito. Você não consegue isso com acupuntura, não consegue isso com psicoterapia, não consegue isso com nada. Você consegue isso se deixar guiar pelo espírito com oração, com adoração, com amor ao Pai, com fé, com devoção. Então, eu acho que todos os tratamentos que a gente faz são válidos. Mas o tópico aqui é esse, se deixar guiar pelo Espírito, né? Aí é esse o ponto que eu quero concluir, né? Essa foi a maneira que funcionou para mim de eu poder ter um domínio, digamos assim, desse processo material que eu passava, e só assim eu pude me acalmar, pude me melhorar para poder me conectar
com o espírito, porque até então eu não conseguia, e eu também não tinha essa consciência que eu tenho hoje, né? Então, assim, eu não buscava essa comunhão, não tinha esse conhecimento, não tinha esse acesso. Mas intuitivamente eu fui guiada para esse rumo, assim como outras pessoas vão lá na Igreja Universal, vão lá não sei aonde, vão em todo lugar, na Macumba, em todos os lugares. As pessoas encontram maneiras de como que eu digo isso, gente? Eu não sei a palavra, mas não é bem se libertar, porque isso é recorrente, ele volta, mas você tem um domínio. Hoje em dia tem situações que eu me percebo que eu posso voltar a ser a Daniela de antes. Bem com o meu instinto animal, saindo da ira pelo fogo pelo meu nariz, literalmente. Mas essa consciência que a gente tem de tipo assim, de perceber que é um fracasso e buscar a melhoria, é que é uma maneira que todo mundo tem que se esforçar para encontrar como que você libera isso, entre aspas, para você poder ter realmente esse contato, porque então, pelo menos para mim até então, não dava certo. É isso. Obrigado, Daniela. O nosso propósito aqui é nos deixar guiar pelo Espírito. Vamos lá. Ô, Bauman, diga lá. Eu acho que a Daniela, na última frase dela, sintetizou o que eu ia falar, né? Ela disse que libertar ela usou animal, né? O termo animal, aquela reação animal. A gente tem que se lembrar que a nossa ancestralidade é toda animal, né? Temos dentes, temos unhas, temos exatamente como tem os cachorrinhos aqui de casa, a mesma coisa. E a reação só altera o comportamento animal exatamente quando entra o ajustador, né? É o guiamento e o ajustador que leva o homem a se transformar num ser de base animal, de alma animal, né? Onde tem a raiva, onde tem a vingança, onde tem o ódio, né? Toda aquela... O animal, nele é natural, né? Eu tirar um osso, hoje eu fui tirar um osso do cachorrinho aqui de casa, quase que ele me morde. Entendeu? Nós somos assim também quando nos deixamos guiar pela alma animal. Então, um fato assim que eu considero esclarecedor é a questão de quando o ajustador entra. Então, nós temos uma criança entre 5 e 6 anos, como você falou há pouco. Quando ele toma uma decisão moral, né, vamos admitir que ele esteja com um brinquedo, ele sendo mais velho, e tem um irmãozinho mais novo querendo o brinquedo. Quando ele espontaneamente dá aquele brinquedo que era contra o interesse dele e dá para o irmãozinho mais novo, essa decisão é decisão moral. O animal não toma uma decisão dessa. O animal vai pegar o pequeno e acabar de matar. Então, o ajustador entra exatamente quando ele qualifica uma decisão dele. Eu acho que esse exemplo é o exemplo mais esclarecedor que tem sobre essa questão da participação do ajustador. E no caso também que a Daniela falou, na batida lá do carro com a pessoa, então ela trocou um comportamento agressivo por um comportamento de humildade em relação à pessoa. E a pessoa ficou desarmada, né? Ela esperava, como é comum, uma reação agressiva também. Apenas para esse comportamento, é um comportamento indicado pelo ajustador. Ele é um comportamento também superanimal. Então, ela tomou essa decisão, embora inconsciente de que era o ajustador, mas foi ele que a induziu. Apenas para dizer que o ajustador vai sempre qualificar o nível moral nosso, e é isso que ele trabalha, se ela usar isso como uma estratégia só de vencer, digamos, um determinado confronto, usar como sendo uma estratégia de confronto, aí o ajustador vai mostrar para ela que ela tem que qualificar agora, no outro nível, a motivação porque ela faz aquilo. Então, o ajustador está sempre trabalhando qualificando
a motivação humana, né? Ela já não bate mais na pessoa, não agride mais a pessoa, não grita mais com a pessoa. Ela tem, no segundo momento, a mesma oportunidade, faz com a mesma calma, mas aí a motivação dela é ainda mais amorosa. Ela já não faz para vencer. Não estou dizendo que essa é a motivação dela, não. Estou pegando como exemplo apenas para dizer como é que o ajustador vai aperfeiçoando a nova alma do ser humano, que tem ancestralidade animal, né? E essa ancestralidade animal é a besta a ser vencida. Inclusive, eu acho que é no Revelação, no Apocalipse, tem isso, né? Em um determinado momento que a besta foi vencida. Muito bom, bom, muito obrigado. Diga lá, Lili. Então, mas eu penso assim que essa é uma das experiências de imperfeição do ser humano, né? Lógico, nós temos que ir, né? A humanidade evoluiu até um nível, cada vez mais a gente está procurando ter esse controle. Tanto que agora, quem se descontrola, quem é irado, né, é até processado. Você não pode simplesmente brigar com a outra pessoa ou se irar. O cara te processa aí, olha, você está me humilhando, você está na... Então, quer dizer, já violou até a lei, né? Que você deve se controlar. Lógico que nós colocamos isso, as pessoas espiritualizadas procuram a orientação do ajustador nesses momentos assim em que se descontrola. Mas eu acho que é algo que a gente vive para viver essa experiência do Supremo também, de imperfeição, não é? Sim, Lília, eu acho que você tem razão nesse sentido, né? Nós, se fôssemos perfeitos, a gente não ficaria irado nunca, Sim, né? pois é. Mas aí, assim, o processo é o aprendizado, a gente tem que aprender, né? Sim, tem Tem que gente que não aprender, aprende então. nunca, né? Não, é um processo. Agora, o que a Daniela estava falando, que ela usou algum método e tal, porque a gente vê que tem pessoas que elas são iradas ao extremo, elas não conseguem se controlar. E daí que tem até grupos de pessoas, às vezes até, eu não sei aqui no Brasil, mas já ouvi nos Estados Unidos, que tem grupos de maridos, assim, que eles não conseguem. Então, eles se reúnem, eles têm que se reunir com o psicólogo para que eles possam dominar aquela violência, aquela ira que eles têm, que eles não conseguem, né? E isso acontece muito, né? A gente sabe aí de até coisas que vão ao extremo, assim, um com o outro, e muitas vezes, tanto marido com mulher, ou com mulher com marido, né? Entro ali nas vias de fato, bom, exemplo, Caim e Abel, né? Que ali, e acontece ainda hoje, infelizmente ainda acontece. Sim. Mas, às vezes, as pessoas, elas precisam se tratar de alguma maneira, porque aquilo é demais. Eu não sei se é por causa de alguma doença, até doença, mas deve ter algum problema mental que ela precisa se tratar ali, precisa de uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de um médico, para ela poder se controlar, né? Que às vezes é uma coisa, eu acho que até do cérebro, não sei. A Egli que pode falar isso mesmo. Bom, legal, Lili. Muito obrigado. Oi, Ilse. Henrique, eu acho que a Daniele, né? A última fala da Daniele e do Bauman aí, realmente nós temos a origem animal, mas a gente tem que também saber, como a Lilian falou, é um problema que nós temos, mas a gente tem que saber que problema é esse. Para saber que problema, por que eu sinto tanta raiva? Então a gente tem que ter o autoconhecimento, né? Eu sei que a gente tem que se abrir para o guiamento, mas para a gente se abrir para o guiamento do Espírito Santo, do Espírito da Verdade, do ajustador do pensamento, que seja, nós temos que nos conhecer, porque temos que curar essas feridas que nós trazemos de traumas da infância,
né? Porque todos nós temos traumas da infância. Eu acho que tem muitas psicólogas aí que podem até falar melhor do que eu, mas eu penso que o autoconhecimento é uma ferramenta muito importante para a gente deixar esse guiamento agir, o Espírito da Verdade agir em nós para que possamos fazer a vontade do Pai. No meu caso, ajudou muito, né? Eu também fiz muitas vivências e tal, para me centrar e me descobrir e saber por que eu tinha aqueles determinados comportamentos. Então, era só isso, só para enfatizar, porque eu sou fã do autoconhecimento, né? Da gente se conhecer para poder ser pessoas melhores. Obrigada. Muito bom, Ilse. Eu acho que é certo mesmo, é isso aí. Quando você tem um problema psíquico ou de saúde mental ou físico, tem que fazer tratamento, não tem o que fazer, né? Vai procurar ajuda para resolver, né? Ninguém pode ser contra o tratamento da saúde mental e da saúde corporal, física. Isso faz parte do cuidado que nós temos que ter conosco mesmo. Não podemos abandonar isso de jeito nenhum. Então, faz parte. Não tem como evitar que isso tenha que acontecer. Diga lá, Egli. Essa parte, assim, né, das emoções, que é a parte mais, eu entendo, assim, como as partes mais instintivas, né, que o livro de Urântia coloca como as emoções, a parte animal, né, que é o nosso instinto de sobrevivência, e aí o instinto de sobrevivência está muito relacionado com o medo, né, e o medo, ele tem uma reação de atacar ou fugir, né, e aí que vem as emoções da raiva. A raiva é um instinto de atacar para sobreviver ou para estar lutando pelas suas ideias ou por aquilo que deseja, e às vezes de uma forma bastante animal, né? De uma forma bastante instintiva, agressiva, né? Que aí vem a raiva, a ira, né? E a forma realmente de transformar tudo isso é evocando ajuda, né, espiritual, porque é isso que leva a nós entrarmos muito nessa transformação, né, de deixar que ser conduzido pelo Espírito, né, pelo ajustador do pensamento e ajudar a transformar isso numa compreensão, que a partir da compreensão a gente consegue entender a motivação do que está acontecendo consigo, por que eu estou com raiva, né? E conseguir e lidando com os frutos espirituais, né? Que só o ajustador do pensamento que ajuda, né? A mansidão, a paz interior. Então, assim, o que o Bal falou, acho que é muito, muito assim instrutivo, né, na psicologia. Hoje em dia, eu trabalho muito com esse conceito espiritual. Hoje a minha terapia não é mais voltada só apenas ao aspecto psicológico exclusivamente, né? Sempre eu coloco muito essa parte da centelha divina, né, o ajustador do pensamento, nos inspirando para realmente transformar e buscar sabedoria, né, através de se aproximar mais de Deus. Então, aí estão os 7 ajudantes da mente que nos inspira a sair dessa parte mais animalesca que todos nós temos e faz parte, né, da nossa autopreservação, faz parte da gente exaltar. Todos nós temos esse instinto e a raiva, então não tem como, tem só apenas que nós aprendemos a transformar. Só queria colocar um pouquinho um adendo do que já falaram também. Tá? Sim, isso é importante, Egli, muito obrigado. Oi, Ivanil. Já que nós estamos saindo um pouco longe do texto e foi falado de autoajuda, mas seguindo na linha da Egli, que falou muito bem, eu acho que mais complementando o que ela falou,
para auxiliar a parte biológica, nós precisamos considerar que nós, através de alimentação e substâncias que ingerimos, geram hormônios, e esses hormônios, principalmente os relacionados ao rim, produzem muita raiva, produzem hormônios que acabam afetando literalmente a mente, né? Eu acho bastante perigoso a autoaplicação, a autoajuda. É bastante complicado em casos extremos, porque eu tenho formação em acupuntura e para você curar um processo de raiva, você precisa de olhar num todo. A acupuntura trabalha holisticamente, né? Então, a necessidade de olhar para a pessoa como um todo. Nós precisamos cuidar bastante com os termos autoajuda nessa questão, né? Eu só queria fazer essa contribuição, já que a gente saiu bastante do texto. Era isso. Muito obrigada. Obrigado, Ivanil. Muito bem. Alguém quer adicionar alguma outra coisa? Tá bom. Eu queria só fazer um comentário adicional aqui sobre essa questão. Eu vou insistir num ponto. No ponto de que, sim, a gente tem que tratar da saúde, seja com médico, com psiquiatra, com acupuntura, seja lá o que for, aquilo que puder nos ajudar a resolver os nossos problemas de saúde, alimentação, seja lá o que for. Mas só isso não basta para nos levar a Deus. Nós temos que perseguir a elevação espiritual. Então, sim, nós podemos ficar curados da raiva e talvez com isso fazer uma abertura espiritual. Mas o que nos leva a Deus é permitir que nós sejamos guiados pelo Espírito. Esse é que é o ponto importante do negócio. Diga, Balma. Mais ou menos a linha que você está falando, a gente sempre se lembrar que nós estamos tratando de um assunto que é um assunto que envolve a sobrevivência humana, a eternização do homem, transformação do homem em ser mortal, em ser imortal. Nós não estamos falando de uma doença mesmo naquele local, ou mesmo de um... E esse processo envolve o aperfeiçoamento da alma, para que essa alma possa gerar fruto do espírito. Qual o espírito? O ajustador. A proporção que o ajustador, você vai qualificando o seu ser psicológico, cada vez mais amoroso, cada vez mais sintonizado com o Espírito Pai dentro da pessoa, ele vai, logicamente, também com essa consequência, como consequência, curando o corpo, se ele tiver algum dano, né, que seja relevante. Todas as outras estruturas e técnicas que venham a ajudar o homem que ainda não alcançou esse nível, mas que está lutando por ele, são absolutamente válidas. Né? Ninguém vai ser ter uma estutícia tal que vai rejeitar uma ajuda que vem de uma tecnologia que foi desenvolvida pelo homem nesse estágio. Né? Mas, certamente, uma pessoa amorosa, uma pessoa que compreende com uma profundidade cada vez maior essa questão, nunca será um ser doente. Mas, caso ele seja, ele também vai estar preparado para ser doente com muito menos transtorno do que se ele não tivesse esse conteúdo, essa missão. Então, é mais ou menos isso. Né? Eu ainda acho que
A gente dá muito valor pela nossa exterioridade a muitos artifícios, né, no sentido de suprir as deficiências que nós mesmos criamos para nós dois, pela ausência da filosofia de Jesus e da religião de Jesus. Essas doenças são muito mais induzidas pela ausência da religião de Jesus do que por qualquer outra razão. Era isso aí. Obrigado. Obrigado, Paulo. Oi, Daniela. Agora eu queria falar sobre o próprio texto mesmo, que em seguida ele fala que Jesus incentivava, né, o equilíbrio e tudo, e que as pessoas viam isso nele pela maneira como ele não se afetava pelas circunstâncias, sabe? Cadê a parte? Gente, é porque eu estou no celular e eu estou tentando ler aqui, mas eu não estou conseguindo. E, assim, essas maneiras, essas buscas, que, assim, eu compreendo o foco do Henrique trazendo para a questão de estar aberto ao guiamento do espírito, porque, de certa forma, o corpo sempre vai refletir a mente. E a mente sempre vai refletir se ela se está sendo guiada pelo espírito ou não. E no próprio livro ele diz que é a maior dificuldade nossa ter esse toque realmente dessa mente mais divinizada, né? E aí era isso, essa parte que ele fala depois aqui, que ele fala, essa daí, Jesus sempre aconselhava a temperança e ensinava uma coerência, o ajustamento equilibrado aos problemas da vida. Destacou que um excesso de compaixão e de piedade pode degenerar-se em uma instabilidade emocional séria. É como aquela história da água. Teve uma amiga minha que foi parar na UTI porque bebeu água demais. E o médico tinha dito para ela que ela precisava ingerir mais água porque ela estava com uns probleminhas renais. Mas ela bebeu tanto, e todo mundo sabe que água é vida, água faz bem para a saúde, mas tudo em excesso, isso é uma lei universal. E, assim, o que é mais admirável em tudo isso é que assim, eu, pelo menos, eu procuro algum defeito, alguma falha de Jesus e tudo, e eu realmente eu não encontro. Eu sempre fico, assim, muito admirada e empolgada, eu tenho muita vontade de ser essa pessoa assim. Às vezes eu até busco ser essa pessoa assim, mas eu travo porque algumas pessoas dizem, mas tu é muito insensível, tu não tem sensibilidade, tu não tá vendo o sofrimento da pessoa porque eu tô inabalada, porque eu tô equilibrada, porque eu tô assim, poxa, eu confio em Deus, o que eu posso fazer para melhorar aqui? Aí me vem a resposta, eu vou lá e faço o que eu posso. Mas, assim, eu não fico abalada, eu não entro mais em crise. E para quem está à minha volta, julga como frieza, insensibilidade, compreende? Então, assim, eu, às vezes, quando falo essa parte de que Jesus se mantinha em coerência e não se deixava levar, né, pelas situações que pregavam armadilhas, que não sei o quê, e ele estava sempre inabalável lá no lance dele, eu acho que se eu tivesse vendo Jesus naquela época, eu diria, meu Deus, mas que homem frio. Ele para mim, né, na minha interpretação, eu iria achar frio, frieza. Mas é uma questão mesmo de equilíbrio. Eu acho que essa frieza que eu, pelo menos, interpretei até pouco tempo atrás, ela estava me impedindo de conseguir ser essa pessoa equilibrada diante de um caos, porque em determinado momento eu me julgava, eu dizia, gente, será que eu estou realmente insensível? Pois espera aí. Aí começava a sofrer também um pouquinho, entendeu? Começava a me abalar também um pouquinho, a crise começava a fazer parte de mim também um pouquinho. Só que aquilo não combinava comigo, tinha alguma coisa mesmo, não, eu rejeito isso totalmente, quem quiser me achar fria vai ter que me achar e eu não estou nem aí. Eu vou ficar aqui inabalável. Vou ficar aqui no meu equilíbrio, confiante de que Deus está no comando de tudo, de que o mal existe, de que isso existe. Eu não vou, sabe, criar ilusões, não. A realidade é essa. Mas eu não vou me abalar. Vou confiar.
Muito obrigado, Daniela. Luz, bom, Aliás, sobre isso que a Daniela falou, tem uma passagem de Jesus com o Benide, na viagem deles a Roma, que o Benide criticou Jesus porque ele não deu atenção a uma pessoa que estava assim, à beira da estrada, ou em alguma situação semelhante. E ele, então, falou diretamente para Jesus, olha, por que é que você não foi lá falar com aquele miserável, sabe? Aí Jesus falou para ele que não tinha mais nada para fazer, né? Como quem diz, olha, o ajustador dele já foi embora, ele já não tem mais condições de ser ajudado, é uma pessoa que nós não temos mais condições de ajudá-lo na situação que ele está. Então, eu acho que quanto mais profundamente você compreende, né, o plano, mais estabilizado você fica diante de qualquer fato. E também o livro suporta esse raciocínio, quando diz que, independente, o mundo pode se acabar, pode cair os cometas, pode ter isso ou ter aquilo, né? Mas para abalar um filho de Deus, que compreende o plano integral do Pai, é muito mais difícil. Eu acho que é mais ou menos esse caminho que a Daniela começou a construir nela. bom, muito obrigado, Palma. Egli, diga lá. Enfatizar sobre esse texto também do equilíbrio, que me chamou muita atenção, que é realmente para que o desequilíbrio, vamos dizer assim, qualquer virtude exagerada transforma como se fosse num defeito ou num vício. Então, eu até pus assim, fiz um resumo, né, porque eu achei muito especial aí, um ensinamento maravilhoso como criar o equilíbrio, né, porque o excesso de compaixão e piedade gera uma instabilidade emocional séria. O entusiasmo exagerado leva ao fanatismo. Perigos, a coragem e a fé aumenta, exagerado, vai para uma temeridade e uma presunção. A prudência e a discrição exagerada vai para a covardia e o fracasso. O exagero da originalidade vai para uma excentricidade. A compaixão em demais vai para um sentimentalismo. A piedade exagerada vai para uma santimônia. A reverência também exagerada vai para temores e superstições, né? Então, assim, achei fantástico essa descrição do equilíbrio, né? Então, é uma dica muito legal que todo o exagero de uma virtude cai num vício, cai num defeito, que o legal mesmo é entrar nesse lugar de equilíbrio, né? Acho muito especial, só queria enfatizar isso aí. Até fiz esse resuminho assim, falei, gente, isso aqui é fantástico. Muito legal, Egli. Obrigado. Oi, Sidney. Sem dúvida, o autodomínio e o autocontrole é muito difícil para nós, muito mesmo. Mas Jesus provou que não é impossível. Dá para conseguir. Só isso, obrigado. Obrigado, Sidney. A gente, como seres em perfeccionamento, tem essa dificuldade, né? O que não é proibido se a gente fizer um trabalho de melhorar isso, né? E em algum momento superar, né? E principalmente se a gente conseguir desenvolver um mecanismo onde a nossa mente é coordenada pelo espírito e a mente controla a nossa energia física. Claro está
que esse é um processo, não é um negócio que acontece naturalmente. Então, algumas vezes, a gente vai ficar desequilibrado mesmo, não tem o que fazer. Oi, Robert. É só saber para onde que a gente vai que o equilíbrio vem, né? É. É verdade, se a gente tiver convicção e fé do nosso destino, as coisas vão acontecer naturalmente, né? Muito bem, muito obrigado. Oi, Daniela. Queria só compartilhar uma frase com vocês que o Henrique falou, ó, é uma jornada, né? E aí eu tinha visto na internet uma frase que até hoje eu estou meditando nela, fala assim, a borboleta, ou a lagarta não precisa de um milagre para se tornar uma borboleta, ela precisa de processos. E é exatamente o que a gente está passando. É só praticar paciência e ter essa noção de que da borboleta, está passando por um processo. A gente perde muito tempo, às vezes, não apreciando a jornada. E o destino, a gente aqui, todo mundo que está aqui, já sabe o destino que a gente está querendo chegar. A gente não sabe se vai chegar, né? Mas a gente sabe qual é o destino. Então, assim, falta a gente apreciar mais a jornada. É só isso que eu queria compartilhar. Muito obrigado, Daniela. Muito bom. Ok. Pessoal, alguém mais quer fazer algum outro comentário sobre esse tema? Então, na próxima semana, nós vamos continuar agora no item 5, né? Que é a lição sobre o contentamento. Então, desde já estão todos convidados a participar para a gente discutir aí esses ensinamentos. Algum outro comentário, pessoal? Henrique, posso te fazer uma pergunta? Todas. Eu entendi assim, né, que para a gente conseguir ter esse equilíbrio, se a gente estiver em permanente conexão com o Criador, que isso aí só depende da gente, a gente consegue ter esse equilíbrio e essa boa convivência com os nossos semelhantes. Mas uma vez que a gente não chegou nesse ponto e se instalou uma série de resíduos dessas más atitudes, o livro de Urântia fala alguma coisa a respeito da dissolução desses resíduos? Como, por exemplo, o caso que a colega falou da acupuntura, né, que dissolve aquela energia. O livro de Urântia fala alguma coisa sobre isso? Não, o livro de Urântia não fala nada sobre alimentação, acupuntura, medicina. Não, sobre algo que pode dissolver os resíduos dessas más atitudes que ficam na gente. Olha, a dissolução dessas coisas passa por um processo de crescimento espiritual. Então, assim, a gente faz o tratamento para tentar controlar os impulsos, as emoções, todo esse negócio, mas porque muitas vezes o meio ambiente em que a gente vive não permite que você tenha uma ação controlada. Você, desde pequeno, aprendeu que o negócio era se defender e brigar para poder sobreviver. Então, esses tratamentos que a gente faz, com certeza ajudam a nos acalmar. Tem gente que perde peso e liquida por um processo de acupuntura, por exemplo. Eu mesmo já perdi muito peso fazendo isso. Então, o que eu acho é que esses resíduos que ficam de problemas de alteração do seu humor que afetam o seu organismo, os resíduos vão sumir, mas o estrago feito por eles
vai ficar para sempre. Não tem como resolver esse problema. Se você faz alguma coisa que afetou o seu rim lá, provavelmente você não vai conseguir reverter aquela parcela que foi afetada. Se você fez alguma coisa que foi tão desesperadora que provocou um infarto, aquela adrenalina, tudo aquilo que ajudou a que você tivesse um processo que te levasse a esse infarto, vai desaparecer. Mas o estrago provocado pelo infarto no seu coração vai ficar para sempre, é irreversível, né? Então, assim, eu acho que essas toxinas oriundas da nossa destemperança, do nosso desequilíbrio emocional, elas passam. É só você recuperar o seu equilíbrio, essas toxinas vão desaparecer. Agora, o estrago que elas fizeram vai ficar para sempre. Não tem o que fazer. Entendeu? Mas muito bem. Muito obrigado, pessoal. Mas o livro não fala sobre essas toxinas. Fala da maneira como a gente viu aqui, que, na verdade, a preocupação grande de Jesus nesses ensinamentos era sempre o de promover um desenvolvimento espiritual em todos nós, para que todos nós reconhecêssemos a paternidade do Pai, a irmandade dos homens, o reino de Deus. Esse era o propósito sempre de Jesus. Então, por essa única razão, é que eu acho que Jesus nunca se deteve para dizer, olha, você tem que comer brócolis, ou tem que comer peixe, ou tem que fazer acupuntura, porque isso vai eliminar os resíduos. Não era isso. De qualquer forma, o ensinamento de Jesus é o seguinte: se você tiver um guiamento espiritual, a tendência é que todos os seus problemas mentais e materiais sejam superados. Não quer dizer curados daquilo que ficou estragado, porque aí você vai precisar de um milagre para isso acontecer. Mas acho que essa é que é a ideia, né? Mas estamos aqui, então, agora só no achômetro, vamos lá. Tá bom, pessoal. Muito obrigado a todos.